Olá, cidadãos e cidadãs, crentes e não crentes. Esse é o Evangélicos em Foco, podcast do Observatório Evangélicos e Sociedade. Nós temos aqui como convidada a doutora Norma Braga para comentar sobre o documentário Para Nossas Filhas, de Christian Dumé. Norma, muito obrigado por aceitar nosso convite. Te agradecemos muito pela participação aqui. Gostaríamos de escutar um pouco sobre a tua trajetória acadêmica e o teu foco de atuação hoje. Obrigada, o prazer é meu. Então, a minha formação é um pouco eclética. Eu sou doutora em literatura francesa pelo FRJ, eu sou mestre em teologia pelo Jumper, do Mackenzie, e eu estou nessa interseção, né? A questão da beleza e da teologia são dois assuntos que sempre me interessaram muito. E aí entrou como um extra e que acabou tomando todo o meu foco de atenção, de interesse, a questão da imagem, e principalmente a imagem da mulher. Ou seja, como a mulher cristã enxerga a si mesma. E foi por aí que eu acabei topando com a questão do abuso, também por questões pessoais também. Eu revisitei a minha história, enfim, nossa, tem muita história aí. E eu comecei a entender que as pessoas que sofrem abuso, seja na infância, seja na idade adulta, elas têm muita dificuldade de ter uma imagem de si mesmas que corresponda ao que Deus fala em sua palavra, corresponda ao que a Bíblia diz. Então, elas podem até acreditar, não, você... Óbvio, eu fui criada por Deus, eu caí em pecado, mas eu fui redimida por Jesus Cristo e tal. Mas no fundo do fundo, elas podem muito bem não se sentir redimidas. É como se as emoções não acompanhassem aquilo que elas acreditam. Então, elas se sentem o tempo inteiro como se elas tivessem parado no segundo motivo, né? Que são 3 motivos: criação, queda e redenção. Ela parou no segundo e ficou lá. Eu sou pecadora, eu sou pecadora, eu sou pecadora. E a redenção não é aplicada ao coração. E o abuso, ele só complica isso. Ele só piora essa configuração. Então, foi por aí que eu comecei a entender, a estudar tanto o assunto da imagem quanto o assunto do abuso, para tentar entender como esses dois temas conversam. Legal. Você vai poder esmiuçar um pouco mais essa relação entre crenças e emoções aí, né? E como elas muitas vezes não conversam, né? A partir especificamente do documentário, né? Para Nossas Filhas, a Christian Dumé. Conta para nós um pouco, qual foi o teu sentimento quando você viu o documentário pela primeira vez, as tuas percepções? De muita coisa eu já sabia, né? Não só eu li o livro da Dumé, mas eu já venho pesquisando, no mínimo, desde 2020, desde a pandemia, que a gente ficou com mais tempo, né, em casa. Eu venho pesquisando desde essa época. Então, eu praticamente sabia já, mas ver as imagens, ver as vítimas falando como foi para elas serem abusadas pelo próprio pastor, que todo mundo via como aquele ser, via até de um modo elevado demais, né? Eu acho que isso acontece em todos os meios religiosos. A gente tende a ver a pessoa que está ali na frente, na liderança, como praticamente alguém que está falando direto a partir da boca de Deus mesmo, né? Aquele que não pode ser contestado. No meio evangélico, a gente tem muito isso. Às vezes a gente critica os católicos porque eles acreditam na infalibilidade do Papa, mas às vezes a gente acredita, no fundo, os nossos sentimentos estão ali. Não, imagina, o meu pastor não ia fazer uma coisa dessas. E nisso, somando-se uma série de outros fatores, que acredito que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui também, faz com que, geralmente, nos casos de abuso, a maioria fique do lado do líder que abusou. Eles não acreditam nas vítimas. Então, você falou da minha reação, né? Quando eu vi, que eu ainda não tinha visto as imagens
de pastores, geralmente de mega igrejas, né, onde o pastor ele é muito colocado nessa figura de um ídolo, como se fosse um cantor, um ator, ele é colocado nesse lugar, né, de intocável. Eles confessam ali na frente, geralmente eles só confessam o que eles fizeram quando eles são pegos. E geralmente eles não falam em abuso, eles falam em caso, eles falam em adultério. E a igreja toda aplaude de pé. Se ele não estivesse fazendo mais do que qualquer cristão precisa fazer quando cai nesse tipo de pecado, né? E como se o arrependimento dele também fosse real, porque é uma coisa que não dá para saber. A pessoa diz, estou arrependido, mas a gente tem que entender que é alguém que abusou sexualmente de uma pessoa que estava sob os cuidados dele. Uhum. Então, essa pessoa é muito boa para enganar. A gente não pode acreditar na palavra de uma pessoa assim. A gente tem que tirar ela do centro das atenções. Ela pode receber aconselhamento, tudo. Se for um caso de abuso de menores, aí já é a autoridade competente, é a polícia que vai lidar com isso. E nisso também as igrejas pecam muito, muitos casos nos Estados Unidos e aqui também, né? De abafamento mesmo. Então, assim, tudo isso é extremamente revoltante. E quando a gente pensa que a nossa realidade não é tão diferente, a gente apenas não está falando disso tanto quanto as igrejas dos Estados Unidos estão falando, aí é terrível, né? Terrível. Não, nesse ponto em particular, o livro da Dumé, Jesus e John Wayne, né? Me Uhum. pareceu muito interessante, uma contribuição muito boa, porque ela traz elementos culturais, né, e políticos que acabam influenciando a vida em comunidade, né, a dinâmica das igrejas, né, suas lideranças, Sim, é, seus valores, né? Ela comenta muito da questão do militarismo, dessa masculinidade sim. militante, né? Que está associada, né, a uma dinâmica política dos Estados Unidos que nós sabemos muito forte, né? Exatamente. E o pior para mim é que isso está já aqui no Brasil, não com a força que está lá, mas aqui no Brasil você já tem pessoas na internet, não só pessoas na internet com essa, o que eu chamo de masculinidade bruta, né, que é uma hipermasculinidade, tanto do lado católico quanto do lado evangélico. A gente tem uma ênfase muito grande na família, o que é muito bom, mas aí o homem vem como esse chefe de família tradicional e um tanto autoritário. E aí, quando a gente vê o culto que se faz por meio dessas palavras, não é mais o culto a Deus, que é a autoridade absoluta, mas acaba sendo um culto ao poder masculino, como se o poder masculino resolvesse tudo. Né? E justamente esse é o problema, porque se você colocar o casamento, a família, se você pensar a questão da autoridade do marido e colocar isso como valor central, é óbvio que você vai abrir a porta para abusos de poder, que já acontecem em igrejas de todo tipo. Eu ainda não vi uma igreja, uma história, porque, de fato, aqui no Brasil as histórias são bem menos contadas, né? Não tem tantas histórias ainda. Mas eu queria ver uma história de uma igreja brasileira que lidou adequadamente com um caso de uma mulher que está sendo abusada pelo marido, seja abuso físico, seja estupro marital, porque nesses casos a polícia precisa ser acionada, né? Porque é uma questão de crime, mas não, vamos resolver internamente. E geralmente resolver internamente é sacrificar a própria vítima. Uhum. Mandam que ela volte para casa, que ela ore mais, que ela leia mais a Bíblia, que o marido vai acabar sendo transformado, mas não é assim. E nesse processo ela vai se destruindo e ela vai permitindo que ele continue a pecar contra ela. Acaba sendo ruim para ele também. Uhum. Né? Ele fica
a montanha de pecados dele diante de Deus fica muito grande quando a mulher não consegue colocar esse limite, seja por ela mesma, seja por meio das autoridades competentes. Então, assim, é uma problemática muito difícil de lidar. E essa masculinidade bruta também vem sob a forma de livros. Porque quando você vê o documentário da Christine Dumais, você vê ali pessoas que têm livros publicados e esses livros estão sendo traduzidos e publicados aqui também. Como o Douglas Wilson, o Joel Webban, que fala que eu é que defino a hora das pessoas da minha casa comerem, irem ao banheiro. Ele fala como se fosse uma coisa muito maravilhosa, né? É muito louco quando você pensa que, às vezes, empresas que sequer põem o nome de Cristo em nada podem ter uma cultura de liderança mais saudável do que uma igreja, que é adepta dessa masculinidade bruta. Porque um líder que vigia um funcionário para comer e ir ao banheiro é um péssimo líder, é um microgerenciador. Ele não tem confiança nas pessoas que ele lidera. Né? Então, assim, é uma ideia de liderança muito tosca e que até o mundo, no sentido de pessoas que não têm Cristo, estão fazendo melhor do que a gente, inclusive em relação à política anti-abuso. Então, isso é para nós lamentarmos muito e, de fato, nos levantarmos para tentar mudar essa mentalidade. E nisso tudo, o meu papel acaba sendo mais teológico mesmo. Quer dizer, eu quero entrar nessa teologia que colocou a masculinidade bruta no centro e tentar entender o que aconteceu ali com a imagem da mulher, por que ela foi tão inferiorizada. Mas quais são as implicações disso? A Bíblia fala para a esposa ser submissa ao marido, mas o que isso significa exatamente? Vamos examinar esses textos, vamos olhar para as palavras, vamos tentar entender, porque é muito ruído, muito ruído. Como eu criei teologia e beleza, né, que eu juntei as duas coisas, eu digo que nós estamos apresentando uma imagem feia do que Deus criou. É uma imagem. Um homem que decide a hora que a mulher vai ao banheiro, isso é uma imagem feia. Quem é que vai achar isso bom? Né? É um negócio que não faz o menor sentido. Essa autoridade em todos os aspectos da vida, como se a mulher não tivesse autonomia, não tivesse vontade própria. E isso a gente vê logo no início do documentário, né? Porque aparecem ali as vítimas que foram abusadas e elas dizem: eu fui criada para ser esposa e mãe e abdicar das minhas necessidades e dos meus sonhos. Aí você fica, mas espera aí, isso significa que ela vai se anular completamente? E é de fato o que muitos estão fazendo nos Estados Unidos e escrevendo livros e trazendo esses livros para cá, né, para o Brasil. Então eu vejo como uma importação de problema que em algum momento vai estourar. Não, se é que está estourando. Inclusive, sobre essa produção literária, né? No começo da minha caminhada cristã, eu li o livro Selvagem de Coração, que é o livro que a Christiane Dumais menciona no início do livro dela. Ah, uau! Né? Uau! E esse livro foi, na época, né? Eu lembro que eu consegui, através de uma livraria, essas pequenas livrarias que comunidades cristãs têm, né? Sim. E era um livro muito festejado, olha só, masculinidade bíblica, né? E tatatá, e tatatá, e tatatá. Assim, o livro apresentado como um receituário de masculinidade bíblica, né? E o livro começa com a citação do Roosevelt, ou seja, né? E a Christiane Dumais menciona isso aqui no livro dela, né? Então, quando eu comecei a ler o livro da Christiane Dumais, ela já me transportou para 20 anos atrás, entendeu? E perceber como isso fez parte da minha formação como cristão, né? E foi muito interessante lendo o livro dela como como eu pude retrabalhar isso, né? E perceber que essa literatura, aquela literatura, né? Fazia parte de um contexto muito maior que ela está traçando aqui o histórico, né? Desde os Estados Unidos, né? Então eu achei muito, muito, muito interessante, né? Muito, muito legal nesse sentido, né? Muito revelador, se a gente puder usar essa palavra, né?
Sim, com certeza, exatamente. E agora com essa eleição do Trump e vendo as reações de alguns pastores e líderes na internet, é algo sim que um amigo meu, Iago Martins, chamou de idolátrico, e eu também não vejo outra palavra para descrever, como se Trump fosse restaurar o cristianismo na América. Mas como assim? O próprio Trump não é cristão. O próprio Trump cometeu erros horríveis contra as mulheres. Ele foi acusado de crime contra mulheres, de assédio sexual, de estupro. Como é que uma pessoa dessas vai restaurar o cristianismo em um país? Qual é o papel que está sendo dado nas mãos dele e o quanto ele se aproveita desse ato, né, de dar uma função dessas na mão dele para que ele se perpetue no poder? Quer dizer, eu acredito que eu mesma eu não posso me considerar de esquerda. Eu acredito que a esquerda errou e erra muito em muitas coisas. Eu escrevi um livro sobre isso. Mas agora, a reação que as igrejas estão tendo, que muitos cristãos estão tendo à esquerda, é uma reação tão ruim quanto ou até pior. Em relação à mulher, eu acredito que seja até pior, porque não resolve nada, só restabelece os motivos justos que fomentaram o feminismo em primeiro lugar. Porque a denúncia foi verdadeira em boa parte. A denúncia do feminismo foi verdadeira. Nós, cristãos, é que precisamos entender que não é o poder político que resolve o problema do pecado. E isso que está sendo apresentado, eu acredito, agora, como a grande tentação para o cristão. Eu acredito que o cristão de esquerda já sabe lidar melhor com isso, né? Porque ele está nessa já há um tempo. Agora, os cristãos de direita estão pegando esse barco sem olhar duas vezes. Isso é muito preocupante, porque um pouco de levedo, de fermento leveda toda a massa, né? Sim. Quando você troca suas prioridades, você está arriscando a integridade da fé, a integridade da sua lealdade. Sim. Não, isso, mencionando essa questão do militarismo, resgatando, né, essa questão do militarismo, Sim. né, você mencionou em algum momento as conexões, né, Brasil-Estados Unidos, coisas que já acontecem lá e já começam a chegar aqui, né. Eu me Sim. lembro, né, de um pastor muito escutado aqui no Brasil, né, há muitas décadas, que recentemente recebeu uma condecoração do Exército Brasileiro. Então a gente começa a ver já, né, alguns sinais dessa aliança, né, entre setores da Igreja Evangélica Brasileira e setores das Forças Armadas, né, brasileiras, e isso a gente pode ver como um reflexo, né, do que, ou talvez possamos ver como um reflexo do que aconteceu nos Estados Unidos, né, o que tem acontecido também. Você vê dessa maneira ou vê de uma maneira diferente? Eu vejo que o nacionalismo cristão americano ele tem raízes mais fundas, ele é mais antigo, tem a ver com a questão dos pioneiros, né? O cristianismo dele está muito ligado a isso. E aqui já é um pouco diferente. Mas essa ânsia do brasileiro de colocar nas mãos de políticos o destino da nação é como se ele fosse resolver tudo, é igual. Acho que a gente está idolatrando políticos da mesma forma. E isso faz com que a gente idolatre soluções rápidas. Né? E a solução rápida pela força nunca vai ser uma boa solução. A gente viu o que aconteceu depois do golpe militar, né? Depois do regime militar. Eu nasci no meio do regime militar, então eu cheguei a viver um pouco quando criança, essa coisa de não pode falar, não pode falar. E o que se seguiu depois foi que a esquerda teve um boom em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é educação, cultura, estava lá, influenciando, politicamente correto, veio com tudo. Então, assim, não adianta. Se você não concorda com uma determinada ideia, querer silenciar a força dessa ideia, você só vai torná-la mais forte.
não adianta. Então, os militares entrariam nisso, né? De novo, a gente vai cometer o mesmo erro? Não faz sentido. Mas da mesma forma que alguns também querem uma revolução de esquerda no Brasil, né? Que ainda existe isso, né? Ainda existe o comunista à moda de Lenin, de Stalin, e também não vai, da mesma forma, não vai funcionar, não tem como mais, né? Fazer um negócio desses. Mas eu vejo com muita preocupação justamente por causa disso, porque se surgir uma pessoa que se apresente como cristã, com toda essa linguagem da guerra cultural, nós precisamos proteger a nossa família dos malefícios do feminismo e dos malefícios do ativismo LGBT, não sei o que, aparece alguém com toda essa retórica e se colocando como alguém forte que vai consertar todas as coisas na cabeça das pessoas, eu tenho muito medo de que essa pessoa possa ser eleita de fato, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a força bruta não resolve. Isso fala um pouco dos desafios, né, das igrejas evangélicas hoje em lidar com situações de abuso, né? Porque por um lado se defende a família, né? Tem-se esse lema, né, em defesa da família e tal, que a família é importante, né? E ok, acho que é por aí, né? Tem o seu lugar. Mas por outro, isso que você comentou da exacerbação do papel masculino, né, nessa unidade familiar e, e um certo tipo de masculinidade e um certo tipo de feminilidade também se espera, né, Exato. A nessa imagem da mulher cristã, ela ficou muito congelada num negócio meio anos 50, que também é uma idealização, né? Mas a mulher que se ocupa das tarefas domésticas, ela fica em casa, ela não trabalha, ela espera o marido chegar, e quando o marido chega, as crianças estão de banho tomado, tudo, aquela vida bem regrada e voltada para o lar. E nisso você já vê, inclusive do círculo do Douglas Wilson, que é o círculo que a Dilmeia apresentou, né, no documentário, você já vê pessoas, pastores dizendo que o voto feminino foi um erro, querendo que a mulher não vote mais. Então, é um retrocesso mesmo, sabe? É um retrocesso. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu acredito que a maior defesa da família é a própria teologia cristã bem aplicada. É um homem, um marido que entenda que a liderança não é a masculinidade bruta, não é a força, não é a obediência nas menores coisas, até sem importância, mas sim uma liderança serva, uma liderança de Jesus. Aquele que preza por estar presente e por atender as necessidades da sua família, não só no âmbito financeiro, que é o que muita gente pensa, né? Provedor e protetor. Então fica aquela coisa, o provedor trabalha, traz dinheiro para casa e como protetor, ele precisa ter uma arma em casa e saber atirar quando o ladrão vier. Gente, acabou, é só isso. Que vida horrível para esse marido, né? Não, é um marido que está atento à esposa, está atento aos filhos, ele corresponde não só às necessidades físicas, mas às necessidades de presença, de amor, de compreensão, de parceria. Então, aquela mulher que tem um sonho, mas aquele sonho não tem nada a ver com a família, se for possível realizar, por que não? Por que ela precisa enterrar esse sonho? Então, o marido ele pode ajudar essa mulher a conquistar aquilo por ela, porque a felicidade dela também é a dele, também é a dos filhos. Claro, não deixando ninguém abandonado em casa, né? Mas, enfim, tem tantas formas de exaltar o que Deus tem para as mulheres e para os homens e para a família de um modo geral, que não tem nada a ver com essa imagem.
Eu acredito que essa imagem de masculinidade bruta, de homem tradicional, ela vem justamente porque existe um vácuo. As pessoas não estão pensando mais em categorias bíblicas. As pessoas estão pensando um pouco como aquela expectativa de alguns judeus da época de Jesus, né? Que foram seus discípulos e queriam que ele chegasse ali com armas para derrubar o Império Romano e salvar os judeus do jugo daquele império. Mas a Bíblia, o tempo inteiro, ela está dizendo, não é assim que Deus quer que nós representemos Jesus na Terra, nós, corpo de Cristo. O que a gente faz? A gente ama a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. E como é que você faz isso aderindo a um autoritarismo em casa e na igreja? Você não faz, simplesmente. Porque em algum momento você vai dizer, cala a boca porque eu não quero ouvir você, vai ser a minha vontade e pronto. Porque se o próprio casamento ou a própria relação na igreja é definida em termos de quem manda, quem obedece, o amor fica em segundo plano, não tem como. Se eu aqui em casa eu olho para o meu marido fundamentalmente como aquele que manda em mim, onde está a intimidade? Onde está a minha confiança de que quando eu chegar a ele para dizer, olha, eu não concordo com essa sua decisão, que ele vai me ouvir? Então fica tudo travado. Eu sinceramente, é muito difícil para mim entender como as pessoas conseguem ver isso na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Para mim é muito claro que isso está na cultura, e a Dilma mostrou isso de um modo fantástico, né? Uma cultura política que entrou e começou a minar desde dentro, né? Em relação à Bíblia, o relato do Gênesis, né, até onde eu sei, né, assim, tem duas leituras possíveis ali, né, em relação ao homem e à mulher, né, a criação, uma igualitarista e uma complementarista, né. E o que é difundido nas igrejas, a gente escuta comumente, é a complementarista, né, de que é a complementarista. Né? Só que poucas pessoas sabem que existe uma alternativa, né? Que existe uma outra leitura, né? Enfim, toda uma construção também de interpretação do texto num outro sentido, né? Mas talvez você se surpreenda quando eu disser que eu não sou igualitarista. Mas eu também não sou complementarista. Eu penso de um jeito meio diferente. Eu acredito que existe uma certa proeminência do marido no lar, mas não dessa forma que as pessoas estão caracterizando, mas da forma de Jesus. E aí eu acredito que tem muita coisa para ser desenvolvida a partir disso. Mas as pessoas não estão conseguindo. Por quê? Eu acredito que o que move alguém a defender uma visão assim tão estereotipada? Primeiro, é o que a pessoa conhece, porque é o que é representado em filmes, em livros que retratam essa época mais antiga e tal. É o que ela viu os pais fazendo muitas vezes. E, principalmente, eu acho que aí a coisa fica realmente feia. Parte de um ódio e de um medo ao que eles veem como consequências do feminismo. E aí você tem o aborto, que realmente eu também não entendo como um cristão pode ser a favor do aborto, principalmente nessas condições, aborto a qualquer época. E uma série de... Esse ódio, que é o ódio político, né? Que é o ódio de todo mundo que quer fazer revolução. Mas a gente não tem que fazer revolução. Essa é a questão. E se a gente for partir do mesmo ódio, a gente só vai colher mais ódio. E medo vai colher mais medo, porque a nossa expectativa de segurança está em pessoas e não no próprio Deus. O relato dos evangelhos é muito marcado por uma postura de amor, né? De acolhida, compreensão, Sim. Cuidado, né? O que não está presente nesse tipo de posicionamento, né? Não está que está presente. retratado no documentário da Domena. O líder é protegido, é louvado por ter confessado, entre aspas, e a vítima é praticamente esquecida. Tem uma vítima
de um pedófilo que apareceu na igreja do Douglas Wilson. Eu cheguei a catalogar essas histórias todas. O Iago Martins fez um vídeo dessas histórias. É só jogar no YouTube Iago Martins abuso, você já vê ali. São histórias horríveis. E uma das vítimas falou: eu vi todo mundo correndo para o rapaz, para o pedófilo, e dando aconselhamento intensivo para ele, e o próprio Douglas Wilson foi para diante do juiz para pleitear uma pena mais leve para ele, e ninguém fez nada em relação a mim. Eu andava pela igreja, chegava na igreja, ninguém vinha me dar um abraço, me dar uma palavra de acolhimento. Eu fui praticamente abandonada. É a história da Natalie Greenfield, que inclusive vai ser contada no podcast, que eu tô doida para alguém resolver legendar. Tem um podcast só sobre Douglas Wilson. O nome é Sons of Patriarchy, Filhos do Patriarcado, onde são contadas essas histórias, e são muitas histórias. A gente não deve olhar para isso como uma fofoca legal. Não é para isso que essas histórias são contadas. Essas histórias são contadas para que a gente entenda as consequências de uma teologia que, em vez de ser bíblica, ela é fundada no medo e no ódio, e ela dá poder demais na mão de poucas pessoas, e não pode esperar nada mais a não ser tirania de volta. Não tem como esperar sem ser tirania e abuso. Não tem como. Você inferioriza a mulher, você coloca poder demais na mão dos líderes. Pronto. Está feito o problema, né? Está armado o palco. Qual é o roteiro geral do abuso? É alguém que é importante para a igreja, pode ser um pastor, um líder de jovens, pode ser um familiar do líder, enfim, um presbítero, alguém importante na igreja assedia uma mulher ou abusa de uma mulher, quer dizer, usa da autoridade espiritual dele para ter acesso ao corpo dela por meio de conversas, né? Ele finge que está aconselhando, mas na verdade ele está tentando derrubar as resistências psicológicas daquela mulher para ter acesso ao corpo dela. Ou então, pior, ele abusa de crianças. O que acontece, geralmente, é essa frase: vamos lidar com isso internamente. Porque se a gente lidar com isso de uma forma pública, a imprensa vai cair em cima, o nome da igreja vai ser manchado, o nome de Cristo vai ser manchado, a esquerda vai aproveitar para acabar com a nossa liberdade, para acabar com as igrejas, enfim, toda série de justificativas para não ir até a autoridade competente. No caso da esposa, uma esposa que, por exemplo, o presbítero é casado e alguém descobre que a esposa é maltratada por ele. A primeira coisa é, ou você acredita na palavra do presbítero, ou você acredita na palavra da esposa. Adivinha em quem eles vão acreditar primeiro? Porque acreditar na palavra da esposa significa muito, muito ônus psicológico também, porque significa que aquele homem ele foi mal escolhido para a liderança. Então, põe em xeque toda a configuração daquela igreja. Eu acredito que seja por isso também que muitos não querem acreditar na palavra das vítimas. Porque isso implicaria olhar para si mesmo. Espera aí, onde que eu deixei a porta só encostada para que o abusador entre? Né? Eu uso muito o exemplo de Ezequiel 34 como um modelo para a gente entender como é que o abuso ocorre. E primeiro você tem um mau pastor. Ele não cura ovelhas, ele não busca a perdida, ele não se interessa por elas, ele é indiferente a elas. E nisso deixa desprotegidas. Quando chega alguém que promete um conforto emocional, que promete um acolhimento, que promete... Mulheres já fragilizadas, às vezes fragilizadas desde a infância, podem sim
ser vitimizadas. Não é crime o abuso entre adultos, costuma ser caracterizado muitas vezes como um caso, mas você tem que conversar muito para tentar entender. Porque se o homem da relação ele tem um cargo na igreja, você não pode mais considerar um simples caso, porque ele tem autoridade espiritual sobre aquela pessoa e ele usou. A pessoa não teria vindo até ele para pedir ajuda se ele não fosse o líder espiritual dela. Então, essa diferença de poder estava na jogada. Então, geralmente, eu brinco dizendo que é o manual do abusador. Geralmente, é sempre a mesma configuração. São situações com certeza muito tristes, né? Muito difíceis de trabalhar, mas que merecem um tratamento, né? Merecem uma acolhida. Exato. Ouvir as vítimas, alguém que entenda, que consiga perceber, um psicólogo. Outra moda também que eu tenho visto em igrejas tradicionais e que também vem dos Estados Unidos, pelo menos vem dos Estados Unidos em relação a uma área, né, do conhecimento respeitável e tal, que é a ideia de que a psicologia não funciona, a psicologia está errada, os psicólogos querem tomar o lugar dos pastores. Isso acaba com a gente, porque é o psicólogo que sabe ouvir e tentar entender o que de fato aconteceu com aquela pessoa. É claro que eles podem também ser enganados, mas o bom psicólogo está preparado para lidar com pessoas que são abusadoras e que falam mentiras e que têm uma certa configuração. Existem testes para detectar, por exemplo, um narcisismo, uma psicopatia, uma sociopatia. O pastor não consegue. E sozinho ele não vai conseguir discernir a situação. E pior ainda, a psicologia e a neurociência têm feito avanços fantásticos nessa área do trauma e do abuso. Se a gente começa a negativizar essas áreas e dizer, não, é só a Bíblia, é só Jesus para alguém ser curado de um trauma, a gente vai perder toda essa expertise, né? Esse conhecimento, que é uma área muito nova ainda. Não tem 100 anos ainda. Então, assim, é bem complicado, bem complicado. Eu acho que a gente, numa conversa assim, pode parecer um pouco confusa, né? Às vezes eu mesma fico confusa para explicar, porque é muita coisa. Mas quando a gente para ver direitinho, a gente vê que tem várias portas abertas para abusadores. A confiança irrestrita na igreja, como se a igreja o mal não pudesse penetrar ali disfarçado, quando a Bíblia é muito clara sobre cuidado com os lobos, cuidado com os falsos pastores, os falsos líderes. Você tem uma teologia que inferioriza a mulher, uma visão negativa da mulher. Você tem uma visão banalizada do arrependimento. Se a pessoa disser, estou arrependida, pronto, ela já é restaurada. Então, é muita coisa, muita portinha que a gente tem que fechar realmente para ter igrejas seguras. Isso é importante, né? Bom, Norma, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Quero que você coloque aí suas palavras finais, né? Faça um comentário que você se lembrou e ficou aí, pensou em comentar, mas não colocou. Enfim, sinta-se à vontade. Sim, eu acredito que a mulher ela precisa ser valorizada, e aqui eu não estou falando de cargo, não é isso, cargos. Muitas mulheres pastoreiam sem ser pastoras, quando cuidam das pessoas. Mas o olhar da mulher é diferenciado. A mulher, desde pequena, ela está acostumada, porque ela sente que precisa se proteger de homens mal intencionados, então ela tem uma espécie de sexto sentido que o homem não tem. Então ela percebe, por exemplo, quando um homem na igreja está tratando uma mocinha de uma forma diferente, está olhando de forma diferente, está se interessando muito,
poxa, mas vai deixar ela aconselhar sozinha com ele? Ela consegue perceber melhor, porque ela já tem esse sensor, é uma questão de sobrevivência. Desde pequena ela tem esse sensor. Um homem se aproxima, opa, o que ele quer, né? A gente é treinada para isso, de certa forma. Então, a liderança da igreja que conta com o olhar das mulheres, que ouve mulheres confiáveis em relação a essas coisas, já é uma liderança que está bem à frente na prevenção do abuso. Eu também queria falar uma palavra para quem tiver numa igreja que a liderança, em vez de dar voz a pessoas confiáveis e que têm uma boa teologia, é uma liderança muito centralizadora. Para você tomar cuidado, não deixar que ninguém seja autoridade absoluta sobre a sua vida, porque a autoridade absoluta é só Deus. Então tem isso também. As pessoas que acabam sendo abusadas, muitas vezes elas tiram, elas são levadas a isso pelo abusador, mas essa propensão às vezes já estava nelas por uma extrema carência, por traumas antigos, mas elas tiram de Deus a confiança e colocam toda a confiança de transformação em uma pessoa. A gente não pode ser assim, nem na política, nem na religião, a gente não pode ser assim. E a questão do crime também eu falei, se for um crime, é Romanos 13, não é para lidar internamente, é para lidar com as autoridades competentes, elas vão saber investigar e ver direitinho. Nesse ponto, a reputação da igreja não pode se sobrepor ao cuidado com a vítima. E, enfim, falar daquilo que é o nosso beabá, né? O feijão com arroz de todo cristão. Conhecer muito bem a Bíblia, orar todos os dias, falar com Deus, comparecer diante de Deus, porque esse relacionamento com Deus é um espaço em que ninguém entra. Quanto mais ele for fortalecido, menos o abusador vai usar isso para trazer a vítima para o lado dele, porque ele não vai conseguir, vai estar muito sólido. Então, esse relacionamento pessoal é você se apaixonar por esse Deus, porque ele é apaixonante. A Bíblia é apaixonante. Tudo o que Deus fez ali, tudo que Deus mostra de si mesmo é apaixonante. Então, essa beleza, quanto mais essa beleza nos atrair, menos a gente vai ficar propenso a abusos. Bom, e com essa, fechamos aqui nosso bate-papo. Norma, mais uma vez, obrigado por aceitar estar aqui conosco, pela tua participação, pelas tuas palavras. Eu E, agradeço. né, espero aí que seja muito legal também para quem estiver ouvindo. Sirva, né, como reflexão. Recomendamos, né, e convidamos a assistir o documentário da Christian Dumé, convidamos também a leitura do livro, né, o documentário Para Nossas Filhas, o livro Jesus de John Wayne. É uma crítica muito boa, né, as influências que atuam sobre a igreja evangélica nos Estados Unidos, mas também nos ajuda a refletir sobre algumas situações aqui da igreja evangélica brasileira, né? Exato. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.